semana de aula só, mas está sendo uma coisa recorrente. Mas a gente toca o barco da mesma forma, privilegiando quem está aqui presente. Beleza? Bom, então na aula de hoje, a gente começa a relembrar, a falar um pouco mais sobre os indicadores de lucratividade e rentabilidade. Até então, até a primeira prova, digamos assim, a gente trabalhou com os indicadores de análise vertical e horizontal, que versam mais, que dão uma visão melhor sobre a evolução do meu patrimônio e a composição desse patrimônio. Então, eu não consigo analisar, não consigo ter aspectos mais específicos do que simplesmente ver como variou o meu patrimônio e como se modificou a qualidade desse patrimônio, né? O percentual de cada uma das contas em relação ao total. E aí depois a gente entrou primeiramente em dois grupos de indicadores, que são os indicadores de liquidez e os indicadores de estrutura de capital, ou indicadores de endividamento, que muita gente chama. Esses dois grupos de indicadores que a gente trabalhou até a primeira prova, eles passam uma visão financeira, da situação financeira da entidade. E quando eu falo de financeiro, eu estou falando de recurso, de dinheiro, tá? Então, lá eu estava analisando a situação financeira, se a empresa tem condições de pagar as suas dívidas, se ela está muito ou pouco endividada, como que se compõe essa dívida e como que se eu tenho capacidade de pagamento no curto, no longo prazo, etc. A partir de agora, a gente entra num novo grupo de indicadores que tem uma visão um pouco diferente. Ele não está importando mais, né? Ele não observa a situação financeira da entidade, e sim a situação econômica, a geração de riqueza para a entidade. Lembrando que os conceitos de caixa e lucro são totalmente diferentes, tá certo? Por exemplo, quando eu faço uma venda a prazo, eu tenho receita, mas não tenho caixa. Então, aumenta o meu lucro, mas não aumenta o meu caixa. Impacta a minha situação econômica, mas não impacta a situação financeira enquanto eu não tiver o recebimento das vendas, tá? Então, quase nunca caixa e lucro caminham juntos. Eles são óticas diferentes de se observar a riqueza. Uma é a riqueza financeira, outra é a riqueza econômica, tá certo? E os indicadores de lucratividade e rentabilidade têm por objetivo olhar, né, observar por essa ótica econômica, para que eu consiga verificar se a minha entidade foi capaz de gerir riqueza econômica naquele período. E aí eu tenho dois conceitos que são importantes. O conceito de lucratividade, que é o quanto que a empresa consegue ser lucrativa num total, e a rentabilidade, que tem um conceito um pouco diferente, que ele olha sobre o seguinte ponto de vista. Dado o meu investimento, quanto que eu consigo obter de retorno? Então, não é lucratividade, é o retorno que eu tenho sobre o meu investimento. Ok? Se a gente fosse pegar, né, numa pessoa física, fazendo uma aplicação de R$100 num Tesouro Direto, por exemplo, o que ele tiver de renda naquela operação é a rentabilidade que ele teve. Ok? Então, o conceito de rentabilidade ele é mais específico e também mais abrangente, porque ele pode pegar não apenas o lucro da empresa, mas sim a rentabilidade de determinado investimento que a empresa fez. Tá certo? Então, por isso que a gente acaba tratando rentabilidade e lucratividade no mesmo lugar, apesar de serem coisas um pouco diferentes. Beleza, gente? Até aqui? Nesse breve resumo? Joia. E aí, desse conceito de indicadores de lucratividade e rentabilidade, para a gente poder medir o quão rentável e quão lucrativa a empresa é, a gente também tem um rol de indicadores que a gente pode utilizar. E aí, a gente tem os indicadores do giro do ativo, a margem líquida, o retorno sobre ativo e o retorno sobre o patrimônio líquido. São os quatro principais. Existem outros. Tem gente que utiliza a margem operacional, tem gente que calcula retorno sobre investimentos. São outras variações desses indicadores que olham pontos mais diretos, mais específicos. Mas para a gente aqui, esses quatro já atendem
perfeitamente para o que a gente precisa, certo? E aí, para a gente visualizar melhor essa questão dos indicadores de lucratividade e rentabilidade, eu preparei para vocês, para a gente fazer junto, um pequeno exercício, tá? Pequeno, porque vão ser só os 4 indicadores, que na verdade é a continuação daquilo que a gente veio fazendo ao longo aí da nossa disciplina, que é fazer a análise dos indicadores da nossa querida Ambev. Né? Por que Ambev? Porque eu já comecei desde o começo lá com a Ambev, é uma empresa que eu sei que eu não vou pedir para vocês trabalharem no trabalho final. Então, e é uma empresa que todo mundo conhece, né? Todo mundo desfruta dos seus produtos, né? Não estou nem falando só de cerveja, não. A Ambev distribui muitas outras bebidas, sucos, refrigerantes, etc. Então, vamos continuar na Ambev enquanto for possível, tá? Pelo menos até esse grupo de indicadores, que a gente vai poder ter uma visão geral da empresa. Notem que aí na tabela que vocês estão vendo em tela, já estão calculados aqui os indicadores que a gente calculou no nosso último encontro, ao vivo. São indicadores de liquidez e de estrutura de capital, tá certo? É sempre bom ter esses indicadores aqui em mente, porque na hora de você fazer uma análise completa, geral da empresa, é importante, é interessante que você também observe os outros indicadores, que muitas vezes, não diretamente, mas pode ter relação entre indicadores de grupos diferentes, tá certo? Você vai querer fazer uma análise geral, você vai falar análise econômica e financeira também, ok? Então, vamos lá. Nós temos 3 indicadores e vou começar com vocês com o indicador giro do ativo. O que o giro do ativo faz, pessoal? O giro do ativo é um indicador que verifica quantas vezes o ativo foi girado, ele completou o seu ciclo, digamos assim, para gerar vendas. Ou ainda, de uma forma mais limpa, quantas vezes o ativo representa as vendas de uma empresa. Ok? O quanto de ativo que a empresa conseguiu converter em vendas líquidas, ou em faturamento, ou em receita de vendas, que não querem dizer a mesma coisa. Então, esse indicador ele mostra para a gente o potencial de geração de receita que os meus bens e direitos, meu ativo, têm. O quão capaz ele é de gerar receitas. Beleza? Esse é um indicador que tem como característica ser quanto maior, melhor para a empresa, tá? Todos os indicadores de rentabilidade e lucratividade são dessa natureza, dessa categoria. Quanto maior for, melhor para a empresa. E ele, dos 4 aqui, é o único que a gente não tem costume de trazer em valores percentuais. Tá certo? A gente vai analisar em valores absolutos, digamos assim. E só mais uma coisa antes da gente entrar na análise, que é uma coisa que eu já adverto vocês aqui agora, e que eu vou falar isso em outras situações também. Cuidado ao analisar. Tem muita gente que ao analisar o giro do ativo, gente assim, quando está iniciando nesses indicadores, costuma confundir com os indicadores de liquidez. Porque é muito normal esses indicadores de giro do ativo ficarem próximos, em torno de 1. E aí tem muita gente que fica naquela, se o giro do ativo for acima de 1 é bom, for abaixo de 1 é ruim. Não existe esse valor de meta, tá certo? Não existe um valor que eu falo assim, a partir desse 0,6. Beleza, a única coisa que eu consigo dizer é que o ativo, a cada R$ 1 de ativo, eu consigo gerar 60 centavos de receita. Nada além disso, tá certo? Eu não consigo chegar e falar assim, o que é bom, o que é ruim. Não, isso é variável. Eu preciso identificar a evolução desse indicador ao longo do tempo e preciso comparar, se possível, né, com outras empresas que atuem, né, que sejam, melhor dizendo, do mesmo ramo de atividade dessa empresa que a gente está analisando. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Tranquilo? Vocês estão quietinhos? Mas tá de boa então, né?
Beleza. Vamos fazer agora, então, o nosso cálculo. Como que a gente calcula os indicadores de giro do ativo? Basicamente, eu vou pegar a receita líquida, receita de vendas, receita operacional líquida, o termo que for, e vou dividir pelo meu ativo total. Tá certo? Tranquilo? Vamos fazer isso aqui agora no nosso exemplo? Então, vamos lá. Deixa só eu conseguir clicar que tá difícil. Achei. Pronto. Então, vamos lá. Chegamos aqui no giro ativo, vamos calcular ele para 2019. Eu preciso pegar a receita operacional líquida, a receita de vendas, né? Que eu encontro lá na primeira linha da minha DRE, de uma forma geral, tá? E vou dividir pelo montante do ativo total. Nesse caso aqui, 101 bilhões, 742 milhões, 944 mil reais. Então, o meu giro do ativo para 2019 deu 0,5170. Como que eu posso analisar esse valor? Significa que para cada R$ 1 que eu tenho de ativos, de bens e direitos da empresa, eu consigo gerar 51 centavos, quase 52 centavos de vendas, de receita de vendas, de faturamento, certo? Esse valor é bom ou é ruim? Não sei, eu preciso ter parâmetros para comparar, certo? Mas de forma intrínseca, o que eu consigo analisar é que a cada R$ 1 de ativo, eu tenho 51 centavos de faturamento, de receita. Ok? Para a gente poder fazer essa análise mais completa, a gente vai analisar esse giro do ativo ao longo do tempo. Então, vamos fazer a mesma coisa para 2018. Aqui eu vou fazer devagar o 2018, 2017 é só copia. Então, novamente, igual, pego o valor da minha receita de vendas, tá? Receita de venda de bens, 50 bilhões, 231 milhões, 336 mil, e divido pelo ativo total, 95 bilhões, 714 milhões, 417 mil. Valor de 52,48. Então, olha só, analisando só 18 para 19, a gente vê que os valores ficaram muito próximos, mas com uma ligeira queda no giro do ativo. Isso implica que os ativos da empresa têm sido menos eficientes para gerar faturamento, para gerar receita de vendas, do que era em 2018. Certo? Então, há um indicativo de um resultado piorando. Vamos comparar, então, agora com 2017. É só a gente arrastar aqui e vou tirar aqui sem formatação. E a gente tem um valor de 0,5396. Então, em 2017, a cada R$ 1 de ativo, né, de bens e direitos, a Ambev conseguia gerar 54 centavos, arredondando, de receita de venda de bens, de faturamento, certo? Então, esse era o panorama de 2017 e veio caindo ao longo do tempo. Por mais que seja uma queda pequena, mas houve uma queda de 17 para 19, onde em 19 ela só tem um giro de 0,5170. Ou seja, para cada R$ 1 de ativos, ela só tem 51 centavos de receita de vendas, 2 centavos a menos do que faria em 2017 para cada R$ 1 de ativo. Tá certo? Então, proporcionalmente, os ativos têm sido menos eficientes na geração de receita de venda. Beleza, gente? Tranquilo? Certinho? Ótimo. Só um ponto que é importante a gente falar do geral dos indicadores de lucratividade e rentabilidade, que eu lembro que está no material de vocês, mas que eu esqueci de comentar nesse início nosso de revisão. Seria o quê? Pessoal, por que eu analiso rentabilidade ou lucratividade em indicadores? Porque eu tenho portes diferentes de empresa. Então, se eu falar que a papelaria do bairro teve R$ 1 milhão de lucro, você vai falar assim, caraca, essa empresa é sensacional. Uma papelaria de bairro conseguiu R$ 1 milhão de lucro.
maravilha. Mas se eu falar que R$ 1 milhão de lucro foi da Ambev, você já vai pensar assim, poxa, R$ 1 milhão só? Uma empresa que tem aí bilhões de ativos, que vende bilhões de reais, só conseguiu 1 milhão de lucro? Então a gente consegue ver que 1 milhão tem pesos diferentes de acordo com o tamanho da empresa, o tamanho com o porte, com a atividade que ela exerce. Então é por isso que a gente não pode simplesmente pegar e comparar o lucro de uma empresa com outra, a receita de uma empresa com outra. Se eu falar que foi 5 milhões de faturamento da papelaria, vai ser um valor enorme. Agora, 5 milhões de faturamento, de receita de venda para a Ambev é praticamente nada. Por quê? Porque são portes diferentes. Então, eu faço esses indicadores para que eu possa trazer para o mesmo pé de igualdade, para a mesma base, tanto a minha papelaria de bairro, quanto a minha multinacional. Eu consigo fazer comparativos dos seus resultados, indicar quem que é mais lucrativa, quem que é mais rentável, quem tem melhor situação. Tá certo? Então, é por isso que eu faço esses indicadores, por isso que eu faço essa análise. Não posso simplesmente pegar valores absolutos e comparar, porque eu vou cair nesse erro. Inclusive, se eu fizer comparativo dentro da mesma empresa, de 2017 para 2019, do lucro que ela obteve, eu vou correr problemas. Por quê? Geralmente, as nossas demonstrações contábeis, quando elas são aqui publicadas lá, por exemplo, na B3, elas não são atualizadas monetariamente. Então, eu estou desprezando aqui que teve inflação do período. Às vezes, a inflação, isso para o valor absoluto, tá? A inflação do período, a variação que teve, o aumento que teve de lucratividade, de lucro, por exemplo, foi por conta da inflação do período. Esse fator eu consigo eliminar quando eu utilizo os indicadores. Porque eu estou comparando, nesse caso, ativo total, né, vendas e ativo total do mesmo ano. Então, eles estão sob o mesmo impacto monetário. Em 2018, também estou. E aí eu chego em valores que são valores pequenos, né? Valores percentuais, valores decimais. Então, ali eu já consigo eliminar essa questão da diferença ali, do poder da inflação. Tá? De uma forma mais direta, se eu faço uma deflação nos balanços anteriores, eu vou chegar exatamente no mesmo valor do indicador. Tá? Não vai fazer diferença, porque eu vou estar ajustando as duas, tá? Multiplicando por um deflator os dois itens, né? Tanto as vendas quanto o ativo total. Então, por isso que não faz diferença você fazer o ajuste monetário na hora de calcular os indicadores, certo? Então, deem preferência sempre ao fazer análises entre empresas por utilizar os indicadores, beleza? Bom, vamos para o segundo indicador, que é a margem líquida. Essa margem líquida é um indicador que é tipicamente de lucratividade. Para que serve esse indicador de margem líquida? Ele indica para mim o quanto que a empresa transforma de lucro, tendo como base o seu faturamento, a sua receita de vendas. Então, qual que é o percentual da receita de vendas que eu consigo transformar, que eu consigo converter em lucro líquido? Por isso que é a margem, né? O quanto que eu tiro de margem sobre as minhas vendas. É um indicador extremamente importante e extremamente útil. Eu consigo medir muito bem a situação de lucro da empresa, a lucratividade da empresa, com esse simples indicador. Ok? Também tem essa ideia do quanto maior, melhor. E uma análise intrínseca para ele e evolutiva, eu vou apresentar para vocês com os dados lá que a gente vai calcular aqui agora da Ambev. Então, como que eu calculo a margem líquida? Eu vou pegar o valor do lucro líquido, divido pela receita de vendas e multiplico por 100 para deixar um valor percentual. Então, vamos fazer isso? Margem líquida igual, lá na minha DRE, lucro líquido, geralmente é a última linha da DRE, dividido por
receita de venda de bens. E aí, pessoal, quando você estiver fazendo no Excel, você vai lá e marca o percentual na página principal, na página inicial, tá vendo? O meu eu já deixei configurado, então ele já puxou automaticamente para valores percentuais. Encontrei 23,17 e travou meu Excel, mas tudo bem. Acho que vocês ainda conseguem ver. Encontrei 23,17 de margem líquida. Qual que seria a análise intrínseca que eu faço desse indicador? Significa que eu consigo converter em lucro 23% da minha receita de vendas. Ou ainda, que para cada R$ 100 de receita de vendas, eu consigo gerar R$ 23 de lucro. Certo? De lucro líquido, depois de compensar todas as despesas, de ter pago os tributos, incidentes sobre a venda, sobre o lucro, enfim, é lucro líquido. Ok? Então, tem uma margem líquida de 23%. A minha lucratividade da Ambev em 2019 foi de 23%. É bom ou é ruim? Depende. Assim, é óbvio, né? Quando o valor é positivo, a empresa é lucrativa. Então, eu tendo a dizer que todo valor positivo é bom para a empresa. Pelo menos até tendo lucro. É pouco, é muito? Não sei, não interessa, mas pelo menos está tendo lucro. Agora, para a gente saber se efetivamente uma situação é boa ou é ruim, a gente tem que fazer aquilo de prática, eu sempre falo para vocês. Ou comparar ao longo do tempo, ou comparar com outras empresas do mesmo setor. Tá? Então, fazer análise comparativa. Pegando aqui na minha margem líquida, vou fazer a mesma fórmula, tá? Igual, vou lá no lucro líquido, 11 bilhões, 347 milhões, 717 mil, e vou dividir pela receita de vendas, que é 50 bilhões, 231 milhões, 336 mil. E a nossa margem líquida foi de 22,60%. Ou seja, diferentemente do giro do ativo, na margem líquida, a gente já consegue ver que de 18 para 19 houve uma melhora na sua lucratividade, visto que em 2018, 22% das minhas receitas eram convertidas em lucro. Agora é 23%. É um aumento pouco, mas é um aumento. Ok? Vamos fazer 2017 para a gente ter uma noção exata da evolução dos 3 anos. Lembrando que o ideal é sempre trabalhar com pelo menos 3 anos, tá, pessoal? Em 2017, essa margem líquida era de 16%. Então, realmente, a gente consegue ver um aumento considerável de 2017 para 2019. Visto que em 2017, 16% das minhas vendas eram convertidas em lucro. Agora eu tenho 23% das vendas convertidas em lucro. Ou seja, se em 2017 eu conseguia R$16,26 para cada R$100 de lucro, né? Para cada R$100 de receita, hoje eu consigo R$23,17 de lucro para cada R$100 de receita. Beleza, pessoal? Alguma dúvida com relação ao indicador de margem líquida? Beleza? Outro ponto importante da margem líquida. Essa margem líquida, ela é muito variável, ela sofre muita distorção, muito impacto pela atividade econômica que a empresa que você está analisando está inserida. Por exemplo, se eu estou falando de uma empresa, de um supermercado, por exemplo, normalmente a margem que ela aplica em cima das vendas é muito pequena. Eles ganham muito na quantidade vendida. Okay? Então a margem é pequena, mas o que faz o lucro ser considerável é o montante de vendas dentro de um período. Então você é capaz de você pegar no supermercado, se fizer uma análise de um grande mercado, pegar ali 5%, 10% e já ser um valor excepcional. Tá certo? Diferente se eu pegar, por exemplo, uma empresa que constrói aeronaves, que constrói submarino, que vende pouco, mas que com certeza coloca uma margem grande em cima da venda. Até as indústrias automobilísticas, normalmente, têm uma margem líquida grande. Por quê? Porque eu tenho uma venda menor, eu vendo menos quantidade, mas em compensação eu coloco uma margem de lucro maior dentro do meu preço de venda. Ok?
Então, esses últimos exemplos que eu dei são casos clássicos que eu ganho não no giro, mas sim na venda isolada. Supermercados, papelarias, geralmente varejistas, de uma forma em geral, tendem a ganhar mais na circulação, na quantidade de vendas realizadas. Tá? Então, eu falo isso só para vocês tomarem cuidado ao analisar empresas de áreas diferentes e cair num erro de falar que uma está ruim, porque comparando a Fiat com os supermercados BH, a Fiat tem uma margem líquida muito maior. Isso é esperado, tá certo? Estranho seria se acontecesse o contrário. Beleza, gente? Certinho? Podemos ir para o próximo? Tranquilo. Bom, terceiro e penúltimo indicador de lucratividade e rentabilidade, agora mais especificamente o indicador de rentabilidade, é o que a gente chama de retorno sobre o ativo, ou simplesmente ROA. O ROA é um dos principais, se não for o principal, indicador utilizado ao se medir a rentabilidade de uma empresa. Isso é utilizado tanto pelos analistas quanto pelos pesquisadores na academia. Então, o ROA é um dos indicadores mais badalados aí dessa sequência de 11 indicadores que a gente vem trabalhando na nossa disciplina. O que o ROA faz? Ele compara o quanto que os ativos da empresa foram eficientes para gerar lucro para a empresa. Então, ele é diferente do giro do ativo, porque o giro do ativo ele compara o faturamento. O ROA, ele olha diretamente para o lucro. Então, quanto que eu tenho de lucro através do meu ativo total. Beleza? Novamente, quanto maior, melhor. E se eu tenho indicadores de ROA positivo, indica que eu tenho lucro. Se é negativo, prejuízo. Certo? Então, assim, também não consigo ter um valor de parâmetro. Nenhum desses indicadores de rentabilidade eu tenho esse parâmetro, tá? Mas eu consigo saber só de antemão que se o ROA for negativo, a empresa teve prejuízo no período, né? E aí, quando tem prejuízo no período, a nossa análise já fica totalmente distorcida. Ok? Vamos fazer o cálculo aqui do nosso ROA e a gente vê a análise na prática. Tá? Então, como eu disse, para a gente calcular o retorno sobre ativo, eu vou, em 2019, vou lá na DRE, na linha do lucro ou prejuízo consolidado, 12 bilhões, 188 milhões, 332 mil, e divido pelo meu ativo total, que é mais de 101 bilhões e 700 milhões de reais. Se eu estou fazendo na calculadora, eu multiplico por 100. Se eu estou fazendo no Excel, eu clico lá depois naquele botãozinho de formatação e marco valores percentuais. E aí eu encontro 11,98, quase 12% de retorno sobre ativo. Ou seja, do meu ativo total, eu consigo converter 12% em lucro. Ou uma análise que eu até prefiro. Para cada 100 reais que eu tenho investidos em ativo, né, em bens e direitos na empresa, eu consigo gerar um retorno, um lucro de 12%. No caso de 12 reais para cada 100 reais de ativo. Beleza? Para cada 100 reais de bens e direitos, eu gero 12 reais de lucro. Certinho? Isso é bom, isso é ruim? Não sei. Vamos comparar a evolução temporal, fazendo agora o de 2018. Então, igual, vou lá no lucro líquido de 2018, 11 bi 347 milhões, divido pelo ativo total desse mesmo ano, 95 bi e 700. Opa, só aqui. Boto o percentual, 11,86. A gente vê que de 18 para 19 quase não teve variação. Né? Variou aí em 0,12%. Mas variou para cima, né? A gente pode dizer que ele ficou estável, mas com uma leve tendência de melhora. Tá certo? Então a empresa foi mais rentável em 19 do que foi em 2018. Vamos comparar agora com 2017. Olha lá.
Em 2017, a empresa teve um retorno sobre ativo de 8,77%. Ou seja, para cada R$ 100 de ativo, a empresa gerou R$ 8,77 de lucro, né? Beleza? Então, o total dos meus ativos foi capaz de gerar 8,77% de lucro. Ao passar do tempo, esse valor foi aumentando. Em 2019, a gente teve 12% de retorno sobre ativo. Indica que para cada R$ 100 de ativo total, eu tenho R$ 12 de lucro líquido gerado. Então, eu consigo ver uma melhora aí de quase 3%, né, mais de 3%, no meu retorno sobre o ativo. Então, posso dizer que a Ambev vem melhorando a sua rentabilidade de acordo com o indicador de rentabilidade do ativo. Beleza? Tá aqui tranquilo? Beleza, né, pessoal? Não acho que esses indicadores sejam tão complicados assim, não. Tá? Eles são, assim, tem que ter atenção, saber o cálculo certinho, saber a diferença entre eles, porque eles são muito parecidos, muita gente acaba confundindo giro do ativo com o retorno do ativo, um está relacionado a vendas, outro está relacionado a lucro, então são diferentes. Claro que o ponto de comparação é o ativo, mas um é o potencial de geração de vendas, né, de faturamento, e o outro é o potencial de geração de lucro. Às vezes uma empresa gera muita venda, mas não consegue transformar essa venda em lucro. Então, nada impede que ela venha melhorando o seu giro do ativo e tendo um resultado ruim no retorno sobre o ativo. Tá? Então, são indicadores diferentes. Tenham atenção na hora de analisar. E, por fim, mas não menos importante, a gente tem o RSPL, o famoso retorno sobre patrimônio líquido. Em alguns livros, em alguns materiais que vocês podem consultar, ele vem como ROE, R-O-E, que é Return on Equity, que é o retorno sobre patrimônio líquido, só que em inglês, tá? Então, o que serve esse indicador? Ele tem uma lógica bem parecida com o retorno sobre ativo. Só que a diferença é que eu não vou olhar o ativo total como parâmetro. Eu vou olhar o patrimônio líquido, que é o recurso dos proprietários, recurso próprio, capital próprio da empresa. Tá certo? Então, eu vejo nesse indicador o quanto que eu consigo gerar de retorno ao meu capital próprio, ao meu patrimônio líquido, ao recurso que pertence aos sócios da entidade. Ok? Novamente, quanto maior, melhor. E a análise intrínseca que eu consigo chegar dele é, se for positivo, significa que eu tive lucro. Então, eu gero remuneração, eu gero retorno ao meu capital próprio. Se for negativo, eu não gero retorno, certo? Eu tenho um prejuízo para os meus acionistas, para o meu capital próprio. Só tomem cuidado com uma coisa. Em empresas, né, essas empresas grandes, capital aberto, a gente não costuma ter muita essa situação, não. Mas eu, por exemplo, costumo pesquisar muito clubes de futebol. Né? A minha dissertação de mestrado foi nisso. Eu estou para começar um projeto aqui de pesquisa, um PEPEX de pesquisa para os alunos, né, do BICE, que vai trabalhar com clubes de futebol, essa parte contábil, gerencial. E muitos clubes de futebol, por exemplo, têm patrimônio líquido negativo, o famoso passivo a descoberto. Então, o que acontece na manipulação matemática? Né? Considerando que a fórmula do retorno sobre patrimônio líquido é lucro líquido dividido por patrimônio líquido, vezes 100, só para deixar em percentual. Se eu tenho um lucro negativo, ou seja, um prejuízo, e eu tenho um PL negativo, passivo a descoberto, eu vou ter negativo vezes negativo, que dá positivo. Então, isso vai falar com que eu estou remunerando positivamente o meu capital próprio. Isso não é verdade. Então, não é indicado a utilização do retorno sobre patrimônio líquido quando há situação de passivo a descoberto, de patrimônio líquido negativo. Então, por exemplo, no trabalho final, num exercício, numa prova, lá quando vocês estiverem atuando como analistas de empresas, se a empresa está com PL negativo,
não utilize esse indicador, porque vai distorcer sua análise. Você vai falar para o seu cliente que ela é rentável, que ela gera remuneração no capital próprio, quando isso não é verdade. Porque ela teve prejuízo, ela não tem como gerar capital, gerar riqueza tendo prejuízo. Quando a gente tem prejuízo, a gente tem consumo de riqueza, né? A gente tem perda de patrimônio. Ok? Então, guardem e anotem. Se você tiver com o caderno na mão aí, anota aí agora. Não utilize o RSPL quando há situação de patrimônio líquido negativo. Tá certo? Nada impede que você utilize ele se teve prejuízo, tá? Você só vai ter uma análise diferente. Você só vai falar assim, olha, o RSPL foi negativo, significa que houve prejuízo no exercício e, consequentemente, não gera retorno aos meus acionistas ou ao meu capital próprio. Beleza, fechou, só isso, tá? Mas se o PL for negativo, você não pode fazer análise, beleza? Tranquilo? Joia. Então, agora sim, vamos para a análise. Começando aqui pelo ano de 2019. Então, como eu acabei de falar para vocês, a fórmulazinha de cálculo desse indicador é lucro líquido, ou lucro ou prejuízo, né, do exercício, 12 bi e 100, dividido pelo patrimônio líquido de 2019, que nesse caso é 62 bilhões 556 milhões e 5 mil. Dá o ok. Aqui eu já programei para botar o percentual, mas se você estiver fazendo no caderno, você multiplica por 100. Se o seu Excel não tiver configurado, você clica no botãozinho de percentual que ele já traz para essa base. O que isso significa? Significa que para cada 100, eu tive um valor de 19,48% de RSPL. Significa que para cada R$100 de patrimônio líquido, eu consigo gerar 19,5% de lucro líquido. Tá certo? Ou ainda que o lucro líquido representa 20% do total do meu patrimônio líquido. Tá certo? Eu gero uma remuneração, um retorno para o meu capital próprio de 19,5%, quase 20%. Ok? Isso é bom ou isso é ruim? A priori é bom, porque é um resultado positivo, ou seja, eu tenho um retorno sobre o patrimônio líquido. Mas eu saber se esse valor de 19,5 é bom, se era para ser maior, eu não consigo saber, olhando apenas o indicador de forma intrínseca, olhando apenas dentro do ano. Para isso, eu vou precisar fazer a nossa famosa comparação entre os 3 anos. Então, pego o lucro líquido de 2018, 11 bilhões 347 milhões 710 mil, divido pelo patrimônio líquido de 2018, 57 bilhões 454 milhões 808 mil, multiplicando por 100, dá 19,75%. Novamente, pessoal, a gente tem valores muito próximos entre 18 e 19 para os 4 indicadores. Só que aqui, curiosamente, né, diferente do que a gente teve na margem líquida e no ROA, eu tenho um RSPL um pouco maior em 18 do que em 19. Então, há indicativos que eu tive uma redução no retorno sobre patrimônio líquido de 18 para 19. Vamos tirar a prova real comparando com 2017. Então, a gente arrasta aqui, pegar sem formatação. E aí eu tenho que em 2017 a minha rentabilidade sobre o patrimônio líquido era de 16,25%. Ou seja, em 2017, para cada R$100 de patrimônio líquido, eu conseguia gerar R$16,25 de lucro. Ou que eu conseguia gerar, que o meu lucro representa 16,25% do total do meu PL, um retorno ao meu capital próprio de 16,25%. Esse valor ele aumentou em 2018 e manteve acima do que era em 2017 em 2019, apesar de ter essa leve diminuída de 18 para 19. Então, analisando a linha temporal de 17 a 2019,
a gente consegue ver uma evolução positiva desse indicador de 17 para 19, um aumento de mais de 3% no retorno sobre o ativo, sobre o patrimônio líquido. Então, eu remunero mais o meu capital próprio em 2019 do que fazia em 2017, o que indica um bom resultado para a minha empresa, no caso aqui, para a Ambev. Tranquilo, gente? Vocês conseguiram pegar as análises direitinho? Vejam que eu não fui descritivo. Eu não cheguei e falei assim, em 2017 o RSPL foi 16,25, o que é bom. Comparando com 2019 foi 19,4, o que aponta um aumento. Tá, eu consigo ver que de 16 para 19 eu tenho um aumento. O número me diz isso. Mas o que significa o número? O que significa ter aumentado 3%? É isso que você precisa fazer na sua análise. Não é falar que aumentou ou diminuiu. Isso o número, a tabela que você preenche lá, já te diz. Eu não preciso saber disso. Você pode utilizar isso na sua análise, ok. Mas não pare nisso. Não seja apenas descritivo. Analise, vá a fundo. Você não precisa nem inventar os porquês desse valor. Apenas analise o que o indicador quer dizer. Ah, significa que aumentou 3% o retorno que eu consigo dar ao meu capital próprio. Ou seja, em 2019, para cada R$100 de patrimônio líquido que a empresa tem, ela consegue gerar 19,48 de lucro. Pronto, aí você analisou. Aí eu consigo, enquanto leitor, enquanto dirigente, que vou precisar desse relatório, eu consigo identificar o que aquele 19,48 significa. E eu consigo utilizar essa informação para minha tomada de decisão. Tá certo? Então, se você já teve esse deslize na primeira prova, você vai ter acesso aí na semana que vem aos comentários da prova. Se você já teve esse deslize na primeira, não cometa o mesmo para a segunda. Porque a tendência é o nível da correção ser maior. Porque a gente tolera alguns deslizes na primeira prova, porque é a primeira vez que vocês estão fazendo essas análises. Na segunda prova, eu penso que vocês já partem de um ponto um pouco mais alto, porque vocês já tiveram essa experiência. Vocês já tiveram os feedbacks necessários, né? Então, a partir dali, espera-se um pouco mais. E também, vocês já vão ter acesso a outros conteúdos que reforçam, que deixam ainda mais claro a importância de vocês serem analíticos e não descritivos. Tranquilo, gente? Vou parar aqui, então, minha apresentação. Vou parar também a gravação para o YouTube, já que encerramos nossa parte prática. E fico